Boa noite, estou mais uma vez aqui com vocês, nessa noite, uma noite de outono, fresquinho, céu estrelado, depois mais um dia de confinamento, nesse momento de crescimento da humanidade, quero continuar compartilhando com vocês. E uma pergunta que eu faço, vocês conhecem, já ouviram falar da mente subconsciente de vocês? Sabe o potencial que vocês têm através dela? É isso que a gente vai ver hoje, Entender um pouco mais dessa função mental, que é o subconsciente. Nós falamos sobre o consciente, a nossa mente racional, e agora o subconsciente, que é a nossa mente irracional. E todo esse trabalho está aqui, no livro de Liberte Seu Poder Extra, do Pedro Antônio Grisa. Quem quiser também adquirir lá através da Lipap, a editora Lipap, a livraria Lipap lá em Santa Catarina, na sede do nosso IPAP. Então, pelo www.lipap.com.br. O Lipap é Lippai, é a nossa editora. A nossa livraria lá em Santa Catarina. Só entrar pelo site, você faz, ou quem mora aqui na região, Barra Mansa, pode adquirir comigo, Volta Redonda com o Wilson, na sede do Instituto, do IPAP, no Torre 3, Shopping 33, lá onde está a sede do nosso instituto aqui na região sul fluminense. Mas, vamos lá ao nosso subconsciente. Então, a nossa mente subconsciente é aquela mente que não pensa, não analisa, não julga, não decide, não sabe o que quer. É simplesmente essa mente que vai funcionar por impulso. Ela funciona por instinto, por emoção. Por isso que a gente às vezes quer fazer uma coisa e acaba fazendo outra. Porque ela não pensa, quem pensa é o nosso racional. Então por isso nós temos que dominar o nosso subconsciente com o nosso racional. E esse subconsciente que age por impulso, por instinto, por emoção, ele passa a existir na vida do ser humano, em cada vida, cada um de nós, desde a fecundação. Então isso que é importante, são as pesquisas do sistema Grisa, que foram avançar e conseguiram chegar a essa constatação, que desde a fecundação o nosso subconsciente já existe. Momento que papai e mamãe tiveram lá a relação sexual e nos fecundaram. Alguns no momento, se a mãe estava fértil, outros pode ser no dia seguinte, 2 dias depois, depende da fertilidade que a mulher estava naquele momento. Mas todos passamos por isso. E desde aquele momento, o subconsciente passa a existir. Então eu que faço aniversário 3 de maio, de alguns aninhos atrás, algumas décadas atrás, fui fecundado em agosto do ano anterior. Isso até já descobri em regressão, que é uma das ferramentas que a gente usa na terapia, que exatamente a 3 de agosto eu fui fecundado. E 9 meses depois, 9 luas, como falava no passado, eu nasci, 3 de maio. Então esse período, que é o período da gestação, o nosso subconsciente, a primeira função dele é gravar. E grava tudo que nossa mãezinha pensou, imaginou, sentiu, vivenciou, ela com o papai, com o marido, ela com a família que já tinha. Se você não é o primeiro, eu sou o mais velho, então não tinha irmãos. Mas quem é o caçula, ou quem está no meio de muitos irmãos, lembra que a mãe grávida também tinha esse relacionamento com seus irmãos mais velhos. Então tudo que a mãe vivenciou, grava-se no nosso subconsciente, é como se fosse a memória, nosso HD. Uma dessas coisas nossas fantásticas, a gente está aqui hoje falando novamente, que eu estou falando e você me vendo e ouvindo aí. E gravando, porque fica gravado, se a gente não tirar, vai ficar gravado o resto da vida. Então ele grava pela emoção que a mãe vive. Nunca culpar as mãezinhas, as mães não são culpadas de nada. Mas a ciência descobriu agora que muitas das nossas depressões, ansiedades, como está vindo agora esse momento crucial da humanidade, de evolução através da dor para muitos, mas é um momento que vai ser evoluído.
né? Nós vamos dar o salto de qualidade, porque nós vamos aprender a usar mais a nossa mente subconsciente. E depois de gravado o subconsciente, nós vamos executar. A função dele, segunda, é executar. Ele grava e executa como um robô. Como isso aqui que eu estou gravando agora, vou editar, vou publicar lá né, na internet e vocês vão estar recebendo. Então grava e executa, só que ele executa como um robô, ele não pensa como o consciente que a gente viu no último vídeo. Então o consciente é o que pensa, o subconsciente não. Então por isso que o consciente precisa administrar esse subconsciente, porque ele age como um robô. E ele, subconsciente, meus grandes seres humanos que estão me vendo e ouvindo, ele funciona 24 horas, ele não dorme, ele não para, que nem a nossa tecnologia está aqui. Quantas vezes você desliga o seu celular hoje? Já parou, pensou? Quantas vezes você deixa ele paradinho, quietinho lá, desligado? Nenhuma. Você quando põe carregar tá lá ele acordado, né? Só às vezes descansando, vibrando. Quando põe para dormir, despertar, deixa ele lá no vibrador para não escutar, mas ele está lá acordado. Então o subconsciente funciona 24 horas, igual essa nossa tecnologia funciona 24 horas. Então olha a capacidade fantástica. E olha a nossa missão, que é de forma racional administrar, controlar esse subconsciente, né? Porque ele funciona como um robozinho. E ele não pensa, ele executa. E ele age com leis, que a gente vai ver depois em um outro momento. E uma delas é a lei da padronização e generalização. Eu estou para fazer aniversário agora em maio, dia 3, daqui a 2 meses, estamos em março. Então, vamos supor que lá minha mãe, né, hoje 23 de março, do ano que ela estava grávida, né, ouviu uma música lá da Cascatinha e Ana, da época, né, eu sou dessa época, e ela chorou. Se ela chora, o que meu subconsciente grava? Nessa música, o choro, porque ela ouvia e chorava por alguma emoção que ela estava vivendo. Então, toda vez que eu ouvir essa determinada música que a mãe ouviu na minha gravidez, vou ter tendência a chorar sem saber o porquê. Pode até ser uma música boa, bonita, mas se naquele momento, como a mãe chorou, o meu subconsciente vai chorar, vai desencadear o choro. Por isso que a gente às vezes chora, não sabe porquê, ri, não sabe porquê. É o subconsciente com as memórias. Elas não saíram, elas estão lá, vão ficar durante toda a nossa vida. E como o subconsciente ele é infinito, ele não acaba, a mente nossa não acaba, então a gente vai carregar essa memória, né? Seja depois também do reino visível, quando a gente vai para o reino invisível, né? Então a mente ela funciona dessa forma. Então precisamos nós administrarmos de forma melhor. Ele padroniza data, cheiro, som, cor, né? Veja, você que está me ouvindo, me vendo, muitas pessoas, né, se vê em tragédias, morrem no dia do aniversário. Essas pessoas que acabam atraindo a morte no dia do aniversário estão com uma programação muito forte e negativa para gestação difícil e parto difícil, né? Pagando culpa de algum sofrimento que teve, porque a mente ela roubou, ela não pensa. Então as culpas que a gente tem, que atrai situações adversas na vida, como estamos atraindo agora, nesse momento da humanidade, também vem muito dessas programações. E aí se a gente começar, também nós vamos na frente ver, mas eu vou dar um pouquinho dessa clareza nesse momento, porque que a Itália, né, minha terra natal também, porque não nasci, mas meu nono nasceu lá, sou cidadão italiano, né, o nono veio em 1914, ele fugiu de lá da Primeira Guerra Mundial, por morte do irmão dele na guerra, por ver tantas tragédias. Então ficou imagens fortes no subconsciente dele. E eu não vivi lá, mas passou para o meu pai e passou para mim. Então através de regressão eu consigo acessar muitas informações daquela época lá. Que muitos falam depois que é herança, né, maldição genética, maldição hereditária. Não é, é só a programação subconsciente. Que a gente acaba, né, desencadeando através disso, que depois a gente vai ver, são as programações dos nossos antepassados. Então, por isso a importância de entender fantasticamente essa mente. E o robô, ele não é ruim, não é bom, ele só é robô.
Como temos aí várias empresas, você que trabalha em empresa, você que já viu robô. Eu, quando comecei a trabalhar em banco, né, 13 anos, fui office boy. Depois fiz contabilidade no Científica naquela época e fui trabalhar com computador, era máquina digitalizada enorme. Hoje a gente tem essas maquininhas aqui que fazem coisas fantásticas. Então entender que esse subconsciente, ele é muito fundamental. Aquilo que você fala da inteligência emocional, é onde estão as nossas capacidades, né, de a gente poder desenvolver. Né? Só que se a gente não dominá-lo, ele vai desencadear coisas negativas, como a depressão, a ansiedade, os pânicos que vão aflorar. Hoje mesmo estava atendendo uma menina do sul do Brasil, né, falando de pânico. Pânico vem, né, fruto de parto difícil, gestação difícil, síndrome do pânico. A causa principal é a gestação, como depressão. Causa principal é a gestação. Nós vamos ver em outros vídeos à frente. Hoje é simplesmente para conhecer esse subconsciente. E comparando o subconsciente com o consciente, é como um iceberg. Quem já viu aquela peça de gelo que se desgruda das geleiras, chamada iceberg, a parte de cima que a gente vê, de cima do mar, é chamado consciente. E a parte que está para o fundo do mar é o nosso subconsciente. Então nós temos muitas coisas, é isso que a ciência ainda não entendia, que agora o sistema GRISA científico, né, de pesquisa, foi descobrir e perceber essa capacidade, né? Então a gente tem muitas técnicas, ferramentas que a gente vai estar usando, né, para tanto programar como para reprogramar esse subconsciente, que é o robozinho. Como os nossos computadores, quando você não quer uma informação, você vai lá e tira. Quando você quer tirar lá um programa, você vai lá e tira. Quando você quer formatar, você vai lá e formata. Só que a nossa mente não tem essa possibilidade do chip para tirar. Se tivesse, era muito mais prático. Por isso que a terapia, né, é a nossa ferramenta para poder melhorar, para tirar todas essas informações negativas do subconsciente e a gente reforçar as positivas. Porque ele é um robozinho, então a gente precisa plantar o que a gente quer colher. Não dá para deixar o Deus dará, né, a funcionar no acaso, como alguns acreditam. Ela não é assim. Ela é um robô, programou, ela executa. Então, muitas coisas que a gente está vivendo hoje, nessa situação, né, do coronavírus, né, é fruto também das programações, principalmente a Europa vai viver da ameaça à sobrevivência, da fome, do frio, da neve, das guerras, das pestes que já tiveram. Então, por isso que acaba atraindo novamente. E nós brasileiros, né, graças à nossa, né, ainda juventude, 500 e poucos anos que temos, não tivemos tragédias, porque não fomos desmatados há mais tempo, não fomos destruídos há mais tempo, como os Estados Unidos, que colhe furacões, tornados, por ter feito desarmonia com o planeta. Então esse momento veio para a gente parar e refletir, e não ficar lá na lamentação, no choro ou não na doença. Mas a gente vê que a gente pode fazer muito melhor do que a gente imaginava. Então vamos usar, prestar atenção, que esse nosso subconsciente está lá à nossa disposição. Mas ele age por esse instinto, por impulso, por emoção. Quando vê a gente já comeu, como agora vai estar dentro de casa, por isso já está cheio de figurinhas circulando pela internet, que depois da quarentena a família vai sair obesa dentro de casa. Se a gente souber usar a razão, a gente não vai comer demais. A gente vai ficar controlando a ansiedade, fazendo nossos exercícios, fazendo nossas práticas, arrumando nossos armários, fazendo nossos desenvolvimentos, nossos relaxamentos. Por isso que é a importância relaxar a mente, para a gente poder conhecer. É você que vai conhecer, porque o subconsciente é seu. O meu eu administro, você administra o seu. Então passe a entendê-lo e passe a administrar. E saber o que tem aí nessa HD, nessa memória fantástica. Né? Seja você com 15, com 10 anos, com 40, 50, 60, 70, 80. Está lá. O subconsciente está com as informações. E a gente precisa administrar esse subconsciente para que ele possa funcionar a nosso benefício e não nos ficar sabotando, não nos ficar levando a situações que não queremos, que não desejamos, né? Seja por compulsões, vícios. Por isso que a hipnose ela vai funcionar no subconsciente. Por isso que, né, tá aí, saiu notícia lá do remédio, foi todo mundo para os farmácia comprar o bendito remédio lá, que nem sabe se vai fazer efeito, e agora os doentes que estavam precisando desse remédio não vão ter o remédio.
que fala de que vai ter isso, já sai todo mundo correndo lá por meio da minha sobrevivência no subconsciente de gerações, dos avós, bisavós, corre no mercado, estoca, como na Europa. Então imagine você, o seu avô, bisavô, né, quem é descendente de europeu, de branco, o quanto eles já trouxeram de informações para a gente. Porque eles já passaram guerras, né, Primeira, Segunda Guerra Mundial, passaram peste, febre amarela, gripe espanhola, já viveram tantas situações. Então a gente está com essa carga muito forte subconsciente. Por isso que quem é descendente de branco, de europeu, tem tendência de logo ficar querendo acumular, os acumuladores. E o descendente de negro e índio não precisam disso, porque vivem na tribo, vivem tranquilos, vivem pelados, não precisam pagar imposto, não precisam pagar aluguel, vivem na maior tranquilidade, na maior harmonia com a natureza. Então entender isso, que quem tem descendência negra e índia tem uma tranquilidade muito maior. Nós, descendentes de branco, seja de alemão, como eu sou de italiano, espanhol, austríaco e sueco, descobri já minhas gerações, algumas gerações, faltam algumas outras. Então a gente vem descendente de povos que tiveram muita ameaça à sobrevivência. E isso está no subconsciente, por isso faz a gente agir e reagir sem querer. Mas foi graças ao sistema GRISA, a parapsicologia sistema GRISA, que eu comecei a administrar tudo isso. E fiz a mudança na minha vida. E por isso estou aqui hoje partilhando com você, porque você também é capaz de sair, ficar em casa, capaz de fazer essa mudança, sair de suas programações negativas e fazer um momento de evolução nesse momento da humanidade. Nós estamos num momento de crescimento, momento de evolução. É a hora do salto quântico, salto de qualidade. Você é capaz. Então, obrigado por ter estado comigo nesses momentos, né? Me ouvir, me ver. E amanhã estarei gravando outro vídeo com as leis mentais que estão no subconsciente e as funções mentais. É importante entender, e a forma de programar e reprogramar esse subconsciente, que é o nosso robô fantástico, que precisa ser administrado. Como eu falei no início, está tudo nesse livro, né, detalhado, Liberte Seu Poder Extra, de forma simples, prática, objetiva, do Dr. Pedro Antônio Gris, que pode também ser adquirido com cada um de nós parapsicólogos, né, esse Brasil afora, já em 6 estados, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Espírito Santo, Minas e aqui no Rio de Janeiro. E ampliando esse ano para mais um estado e outras regiões do estado de Santa Catarina. Então vamos em frente, lá na Lipap, em Florianópolis, tem pelo site, você pode adquirir o livro Liberte Seu Poder Extra. Entrando no site da Lipap, Lippai, www.lipap.com.br. Ótima noite, mantenham firmes em casa, firmes na quarentena, estamos numa semana decisiva, uma semana que precisamos ter muito controle, que agora está desenvolvendo quem adquiriu o vírus e a propagação pode ser muito forte se a gente não fizer a quarentena. E a gente conseguindo, a gente vai diminuir o número, de gente que vai para o reino invisível nesse momento, como Itália, Espanha, Estados Unidos agora crescendo, exponencialmente. Então vamos fazer a nossa parte, nós somos capazes. Ótima noite, um bom descansar e com toda a energia positiva, no seu subconsciente, um bom sono, bons sonhos e um despertar maravilhoso com mais consciência, prestando atenção para poder administrar melhor o seu subconsciente.